Ó, a luzinha está funcionando, mas não sei. Tá bom. Gente, vamos lá. Deixa eu só ler para você aqui a gente falando sobre essa temática da disciplina eclesiástica. Eu quero ler o que o autor coloca aqui como uma pergunta principal, e ele diz assim: qual é a autoridade que Deus dá à igreja local? A gente tem estudado isso. A gente, semana passada, a gente abordou 3, 4 textos bíblicos base e fundamentais para nós. Eu não sei se vocês lembram. Lembra de 1 Coríntios capítulo 5, há uma situação disciplinar na igreja, há algo grave acontecendo, e o apóstolo Paulo, então, exorta aquela igreja para que lide com aquele problema e resolva aquela situação, e o problema era tão grave que a orientação era a exclusão daquela pessoa. 1 Coríntios capítulo 5, perdão. Depois a gente viu alguns textos como Mateus 16, a doutrina das chaves. Lembra do diálogo de Jesus? Pessoal, estão dizendo aí que eu sou Elias, que eu sou não sei quem, e vocês? Então aí vem a confissão de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro por aquela confissão. Tu és o Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. As chaves, as portas do inferno. O que o Senhor Jesus diz, irmãos? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, dar-te-ei as chaves. E esse texto é desafiador para nós, né? Eu não sei se você já viu, na iconoclastia católica, o Pedro, você lembra o que ele tem na mão? Você já viu? Ele tem uma chavinha. Nas imagens, nas estatuazinhas, Pedro tem uma chavinha na mão. A resposta, a grande resposta para a nossa pergunta é: Cristo autoriza a igreja local a proclamar e a proteger o Evangelho, a reconhecer e a confirmar aqueles que pertencem a ela, a uni-los a si mesma, a supervisionar o seu discipulado, a excluir o impostor. E ele dá essa autoridade à igreja local a fim de proteger e exibir o seu evangelho ao mundo caído, o qual continuamente interpreta e retrata mal o evangelho, o amor de Deus. Tá? Uma coisa importante da gente pensar, eu estava falando, as chaves, quando o Senhor Jesus diz: olha, o que você ligar na terra vai ser desligado no céu. Mateus 18 é um texto complementar, repete a doutrina do ligar e desligar, mas fala do contexto da exortação. Se o seu irmão pecou contra ti, vá ao teu irmão. Se ele te recusa ouvir, chama o presbítero, vai lá. E até o momento em que leve o caso para a igreja e ele, recusando-se, considere o gentio. Ou seja, a igreja tem a autoridade vinda do Senhor para dizer: esta pessoa não faz parte deste corpo. Bom, a gente vai chegar lá. Opa! Ó, a luzinha está funcionando. Oi, foi. Tá bom, então vamos lá. Você me ajuda aí, tá bom? Passa aí mais 2 slides aí, Wellington, por favor. Vamos lá. Não, esse aí, deixa aí, tá? Então vamos lá. Eu quero pensar com vocês alguns aspectos aqui. 5 aspectos da autoridade da igreja, tá bom? Vamos pensar esses 5 aspectos aqui que a palavra explicita. O primeiro deles é proclamar e guardar as boas novas de Jesus. Ok? Ixi, ficou pequenininho ali. Mas proclamar e guardar as boas novas de Jesus. O texto de Mateus 28 é o texto mais clássico e claro, quando a gente fala sobre a proclamação do Evangelho. Lembra o que diz lá em Mateus 28, finalzinho, no que nós chamamos de a grande comissão? Lembra lá? Quem que pode soprar aí? O que diz lá? Ide, todo mundo, e façam o quê? Pregai o Evangelho a toda criatura. Mas a ordem para no pregai? O que mais que a Bíblia diz? Pregai o Evangelho a toda criatura, faça o que mais? O que diz lá? Abre a Bíblia aí, pode colar. Eu não ouvi. Fazei discípulo. O que é um discípulo de Jesus?
de forma bem resumidinha aí. Dá uma palavra, 2 palavras para definir. O que é um discípulo de Jesus? Um imitador que faz a mesma coisa que Jesus, um seguidor de Jesus, ok. Fazei discípulos de todas as nações. E o que mais, Marcelo? Você está com o texto aí na mão? Não tem problema, vai lá. Então, espera aí, pausa. A gente proclama, a gente, mais do que proclama, a gente faz discípulos. E como é que a gente consegue fazer um discípulo de Jesus, gente? Tem que ensinar. Aí o texto vai complementar. Batizando-os, ou seja, confirmando. Você vai fazer parte aqui de uma comunidade de fé. Vamos confirmar você. Batizando-os em nome do Pai. Vai lá, o que mais, Marcelo? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Tá bom, e a gente vai ensinar. É o processo de fazer discípulo. E a gente ensina o quê? Tudo o que ele ordenou, tá bom? Então presta atenção numa coisa. A gente precisa se lembrar aqui que a mensagem foi dada para a igreja, gente. Se a gente abre mão dessa proclamação, quem é que vai fazer? Essa é uma comissão da igreja. Eu e você fomos chamados para isso. E aí, a nossa pregação tem que estar conforme aquilo que Jesus nos ensinou. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Gálatas. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá em Gálatas, para deixar isso aqui muito claro. Porque não basta eu dizer assim, creio em Jesus, tá? É mais do que isso, tá bom? Deixa eu ver aqui, Gálatas 1, 6 a 9, deixa eu confirmar aqui. Olha o que é que diz o texto. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. E aí a Bíblia diz, olha que coisa interessante, para outro evangelho. Outro evangelho. O que Paulo quer dizer com outro evangelho? Tá? E aí ele continua, o texto está ali também, tá, gente? Embora eu acredito que se você não tiver uma visão muito melhor do que a minha, você não vai enxergar. Mas vamos lá, está aí na Bíblia aí. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo... Gente, presta atenção. Ainda que nós, ou mesmo... Quem, gente? Quem? Um anjo. Não é qualquer um. Um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, que seja anátema. Marcelo, a sua Bíblia diz que anátema é amaldiçoado, maldito, tá bom? Então presta atenção aqui, olha aqui para mim. Nós não só proclamamos o evangelho, a gente precisa resguardar esse evangelho. Numa confissão, o que nós proclamamos e o que a gente precisa fazer é uma confissão de fé verdadeira. Tem um texto maravilhoso, que Tiago diz que assim, você crê em Deus? Tipo, grande coisa. Tem um que crê em Deus talvez muito mais do que você. Quem que é esse? O tinhoso, não é? O Beuzebu. Ele crê, ele conhece, tá? Ele conhece muito bem. Você crê? O diabo crê, e mais do que isso. Ele o que? Ele crê e o que mais? Ele treme. As manifestações das possessões demoníacas descritas lá no Evangelho, quando Jesus aparecia, os demônios... O que o senhor quer com a gente? Me deixa quieto. Tá? Nós somos chamados a proteger esse evangelho, irmãos. Por isso, quando alguém diz assim, eu quero Jesus e não quero doutrina, essa é uma frase muito equivocada. Tá bom? Porque doutrina ou ortodoxia não é nada mais do que a gente tentar preservar a verdadeira mensagem do evangelho. Isso. Prática para a vida.
E Paulo tem a ousadia de dizer, olha, se eu aparecer aqui falando um outro evangelho, que seja eu maldito. Se um anjo, então desconfie. Você lembra que Paulo, quando estava pregando lá na região de Tessalônica, ele vai pregar em uma região e o povo pega a palavra lá e fica conferindo tudo que ele estava dizendo. Vocês lembram qual era o nome? Essa igreja era uma igreja na cidade, como é que era o nome dessa cidade? Vocês lembram? Bereia. Ele diz assim, mais bem-aventurados são os crentes de Bereia do que os de Tessalônica. Olha que coisa. Crente de Bíblia na mão, que conhece. Deixa eu ver se esse pastorzinho aí está falando direitinho aí. Vamos conferir nessa palavra, tá bom? Próximo slide. Então, primeiro nós falamos sobre guardar, proclamar e guardar as boas novas de Jesus. Isso é responsabilidade da igreja. A gente precisa prezar pela pregação verdadeira da palavra, pela palavra, a mensagem sendo passada de uma forma clara e verdadeira, não outro evangelho. Antes de eu começar aqui, deixa eu contar uma coisa curiosa para vocês. Nós temos no nosso presbitério, o reverendo William, ele é um evangelista, deu uma aula aqui sobre evangelismo, aliás, a gente quer fazer um curso de evangelismo com ele. Ele tem liderado uma plantação de igreja, já tem uma igreja estabelecida lá no Sol Nascente, e essa igreja já tem uma congregação numa comunidade lá embaixo do Sol Nascente, que já tem 35 famílias visitando participando desses cultos lá. E aí olha só que coisa curiosa, gente, Sol Nascente é um campo missionário aqui para nós, tá? Sol Nascente, você sabe quantos habitantes tem em Sol Nascente? Tem ideia? Chuta aí um número grandão aí. Não, 500 mil, irmão, aí Sol Nascente só. Você foi do nascente ao poente aqui, você pegou o DF. Quase 100 mil habitantes. Quase 100 mil habitantes. Sol Nascente é considerada a maior favela da América Latina. Número, né? E aí o William disse uma coisa muito interessante. Por quê? Porque aquela turma está acostumada a ir para algumas igrejas cuja mensagem do Evangelho não é preservada. E aí ele diz assim para a turma, aí eu fui fazer umas visitas com ele, e aí tem um desafio para a igreja, tá? Tenho conversado com o conselho, falou, vamos olhar para o Sol Nascente ali. A ceifa está esperando a gente semear, a ceifa não, o campo está esperando a gente semear o Evangelho. E aí ele é muito habilidoso, e nosso irmão diácono Alessandro tem ido com ele lá, ele é muito habilidoso na conversa com o pessoal simples, e ele diz assim, irmão, se você entrar na igreja e o pastor disser assim, você tem que pagar um preço aqui, um sacrifício. Aí ele diz assim, você entra por uma porta, já sai pela outra. Porque para eles a concepção de fazer um sacrifício você quer uma bênção? O que você tem que fazer para ganhar a bênção, irmão? Qual é o pré-requisito? Em muitas dessas igrejas, a bênção tem preço. Você precisa pagar pela sua bênção? Não. Deus é gracioso. A gente não compra, tá? Outro evangelho a gente não pode pregar. Fecha parênteses, confirmação e profissão de fé. A igreja foi chamada a confirmar, ide por todo o mundo, proclamar e pregar o evangelho, batizando-os. Batismo e a profissão de fé é quando o cristão diz assim, eu declaro, eu publico a minha fé e o meu compromisso diante de Deus e dos homens. Você vai ver em muitos textos da Bíblia, em Atos 2:41, Pedro pregou a conversão e a Bíblia diz então que eles confirmavam, batizavam essas pessoas. À medida que criam, eram batizados, a gente vai ver isso, Atos 8:13, Atos 18:8, Atos 2:38, enfim, há uma diversidade de textos, onde a igreja estava crescendo, e esse ato da profissão de fé era uma oficialização daquela comunidade de fé, dizendo, esta pessoa é uma nova criatura.
tá? Portanto, a igreja recebe essa autoridade para declarar e dizer: essa pessoa é membro da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, essa igreja local, que faz parte dessa grande igreja universal, não aquela universal, a universal de verdade, ou seja, de crentes de todos os povos, tribos, línguas e nações. Tá bom? A gente tem essa responsabilidade de distinguir esses cristãos. E olha que coisa interessante, gente. A gente vai falar mais sobre isso, mas deixa eu já lançar esse questionamento aí em você. Você não vai ver, em todo o Novo Testamento, pessoas batizando a si mesmas. Tá? Há uma tendência de voo solo cristão, né? A gente falou aqui dos desigrejados, a gente vai chegar lá. Mais um aí, passa mais um slide aí para nós aí. O outro, eu tenho que lembrar de aumentar isso aqui, unir e receber esses professos. Vamos abrir a Bíblia aí rapidinho, Atos capítulo 2, para a gente... Gente, eu vou falando textos aí, depois se vocês quiserem a gente disponibiliza os slides, não dá para a gente ler todos, mas você fica atento, seja bereano aí, toma nota, pede o slide e depois você confere os textos, tá bom? Esse texto de Atos capítulo 2 é um texto bem conhecido. Vamos lá para o versículo 41. Versículo 42 ao 47. Alguém quer ler aí? Aí precisa do microfone na mão, porque os irmãos que estão ouvindo pela internet... Alguém lê? Silvia, você lê para nós? Pode ser? Então, aqui, Wellington, traz aqui para a Silvia ler para a gente aqui. Atos 2, 42 a 47. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha aí, que maravilha. Há duas menções, o texto dizendo que acrescentava-lhes o Senhor. Unia o Senhor acrescentava a quê? Já parou para pensar? O Senhor acrescentava a igreja nascente, a igreja de Jesus. Tá bom? A igreja recebe essa autoridade para receber e unir esses irmãos a uma comunidade de fé. Me lembra da gente falar dos desigrejados aí, que a gente vai chegar lá, tá bom? Próximo slide. Vamos lá, próximo slide. A gente tem falado bastante isso aqui, uma outra autoridade que a igreja recebeu é afastar e excluir qualquer impostor. Presta atenção, olha o porquê da necessidade da disciplina eclesiástica que, repito, e eu preciso reiterar isso sempre, quando a gente fala de disciplina eclesiástica, só se imagina, ou a gente restringe essa ideia à exclusão de um membro. Não é. A exortar alguém. Aliás, você lembra que o apóstolo Paulo recomendou? Exortai-vos, o que é que a Bíblia diz? Uns aos outros. Isso é uma responsabilidade nossa. Uns para com os outros, os irmãos em Cristo. A gente chamar e dizer, irmão, está errado, não faça isso. Tá? O objetivo é proteger a família da fé, resguardar o testemunho da igreja e do evangelho. Internamente e externamente. Há 2 semanas atrás, eu nem sei, eu citei um exemplo, olha o perigo das igrejas que não levam com seriedade
uma igreja onde não tem um processo sério de membresia ou de discipulado e de disciplina eclesiástica. Essa semana, olhando aí o G1, eu acho, aí estava lá aquela Tami Miranda, você sabe quem é? A moça que diz, a mulher, hoje está dando processo, falando de mulher biológica, estão processando os outros, né? O homem trans, conforme eles dizem, e ela é casada com uma mulher e acabaram de ser recebidas como membro de uma igreja evangélica inclusiva. Uma igreja onde a homossexualidade não é problema algum. Você pode praticar a sua homossexualidade, ainda assim, ser recebido no corpo de Cristo. Há figuras que, no meio aí dito cristão, como é que as pessoas olham quando, por exemplo, e aqui eu falo com cuidado, sem conotação política, tá, gente? Que nós estamos estão pegando fogo no negócio, qualquer coisa que fala, e aí a gente já, né, você é petista, você é bolsonarista, não tem nada a ver. Mas há um tempo atrás, o Roberto Jefferson, aquele que lá, lembra do Roberto Jefferson, aquele político que lá atrás ele delatou gente, como era o nome lá, não era Rachadinha, não, Mensalão, e o cara ficou famoso. Hoje, inclusive, ele é presidente, como é o nome do partido? Podemos? Não sei se é o Podemos, esqueci. Ele é presidente de um partido político. PDT? Não, Roberto, é outro. PTB. É partido demais. Então, vamos lá, aí ele é presidente do PTB, e aí ele veio à tona se dizendo cristão. E aí a Bíblia diz o seguinte, qual é o critério objetivo para avaliar a profissão de fé? Porque dizer, eu sou de Cristo, todo mundo aqui pode dizer, né? Mas qual é o critério objetivo que o Evangelho nos ensinou? Que o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, nos ensinou. Como é que você vai? Vamos ver se esse cara é crente mesmo. Lembra? Tem um critério bem objetivo. Bora, povo! Como é que a gente distingue se aquele pé de laranja é pé de laranja mesmo? Pela fruta. E aí Jesus fala dos frutos. Pelos frutos vocês vão reconhecer a árvore. Aí o Roberto Jefferson me aparece lá, ensinando, aí o cara bota uma mesa, uma balaclave, não sei se um bastão, mas como desencapetar, nem sei se ele falou que era um esquerdista, seja lá o que for, mas é assim, é dando no lombo, bota uma balaclave e dá no lombo dele. E aí, quando uma pessoa chega à frente e diz assim, você é cristão? E aí, quando você vai lá para a esfera pública e diz assim, eu sou cristão, o cara olha e fala assim, da mesma igreja que o Roberto Jefferson? Da mesma igreja que... exemplos não faltam, né? Gente, eu estou falando para vocês, dizer que é pastor, você acha que é moleza? Não é moleza. Já tive crediário negado. Eu contei para vocês. Riachuelo, não foi Riachuelo? Na Riachuelo. Penso numa angústia que eu tenho quando eu passo na frente da Riachuelo. Quando a menina vem oferecer aquele cartão para mim. Quero seu cartão. Afastar e excluir é o processo da gente se corrigir, da gente proteger o testemunho do Evangelho. Olha lá o texto de 2 Tessalonicenses 3,14, está ali, para a gente, ali está maiorzinho, dá mais fácil para ler. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por epístola, notai-o, nem os associeis com ele, para que fique envergonhado, todavia o considerai por inimigo, mas advertiu como irmão. A gente vai encontrar um monte de casos na Escritura. Vê o próximo slide aí, Wellington, por favor. Olha aí,
Tito 3,10, evita o homem faccioso depois de amoestá-lo a primeira, segunda vez, depois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. A gente não tem detalhes da situação, mas aqui Paulo está dizendo, exorta, corrige, até exemplos mais graves, por exemplo, 2 Timóteo 4,14, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras, tá bom? Quando a igreja exerce esse papel, e a igreja precisa entender que ela é falível, ela erra, e, portanto, a palavra de Deus é sempre o nosso prumo para a nossa correção, mas a gente não pode sair de um extremo e cair no outro, dizer, nós somos a igreja do amor, e a gente fecha os olhos para os erros que são cometidos, é preciso que haja exortação. Diga, minha irmã, espera aí o microfone, porque senão o pessoal de casa não ouve. Pastor, assim, eu sempre tive algumas dúvidas porque as pessoas, relacionado a essa questão de aceitação de algumas condutas, né? Porque as pessoas sempre falam assim, Deus é amor, e Deus perdoa tudo, Deus é amor, Deus morreu para nos salvar. E essa questão até do homossexualismo, comportamento das pessoas, e até o pastor citou aí que há igrejas que hoje elas estão sendo fundadas por pessoas assim. Eu vi pastores que estão realizando casamento. Muitos. Esse tipo Muitas igrejas. E, assim, eu sempre sou uma pessoa que eu questiono muito as coisas, eu procuro uma resposta. Uhum. Posso me equivocar, né, em algumas coisas, mas eu lendo um autor, que é até um cientista brasileiro, ele disse que ia ler a Bíblia para provar que Jesus Cristo era uma invenção da mente humana. E ele, ao ler a Bíblia toda, ele se rendeu à palavra de Deus. E em determinada parte desse livro dele, ele diz sobre essa questão aí. E foi uma coisa que respondeu até ao meu coração também. Ele diz da parte da Bíblia que Jesus, ele abomina determinados comportamentos. E como Deus iria criar uma pessoa para que depois ele abominasse essa pessoa, que isso não teria lógica. Então, foi uma coisa que respondeu muito assim ao meu coração, à minha angústia, de querer saber, de querer entender esse tipo de questão. Ok. Essa é uma discussão gigante, tá? Mas eu posso tentar resumi-la da seguinte forma. Primeiro, nas primeiras aulas, a gente afirmou que o conceito de amor, hoje, é um conceito errado. Não é um amor conforme a Bíblia descreve, tá bom? Se você, Hebreus, por exemplo, filho meu, não te fatigues da correção. Um pai corrige ao filho que o quê, gente? Que ama. A ideia de amor hoje é uma ideia que exclui a correção e que afirma a concordância, a afirmação do outro de forma irrestrita. Não é isso. Pensa nas pessoas que a gente ama demais. Nossos pais, nossos filhos. Deixa eu perguntar para os pais. Pais, os filhos erram com vocês? Fazem raiva na gente? Não é pouco, né? Amigos erram com a gente, pecam contra nós? Erram. O marido falha com a esposa? Falha. A esposa faz raiva no marido? Faz. Conta aí, Dani. É melhor não. É meramente ilustrativo, tá, irmãos? Isso não acontece lá em casa. Quando a gente olha, por exemplo, para a descrição do casamento, a santificação no casamento. O marido trabalha na santificação da esposa, a gente cresce. Mas porque a gente precisa se corrigir um ao outro. Então, esse conceito de amor, que exclui a ideia de correção, ele é falso. Tá? E a outra a gente adequa a mensagem do Evangelho àquilo que a gente acha, aos nossos pressupostos. Tá? Se você for olhar na Bíblia, vai ter um monte de textos. O nosso Deus, que é um Deus moral,
ele cria mandamentos, ele estabelece critérios e limites. Isso é certo, isso é errado. A gente vive num tempo que as pessoas dizem assim, não há certo e não há errado. Tá? Esse é um grande problema. E aí, quando a igreja confunde isso, ela ela abandona o seu papel de correção, e aí o mau testemunho vai crescendo para todos os lados, e nós maculamos a imagem do Evangelho de Jesus Cristo no mundo. E isso é péssimo. Fala, Sérgio. Microfone. Deixa, enquanto o microfone ali é recebido ali, deixa eu ler o outro texto aqui. Dani, passa aí mais um slide aí para nós. Aí, chegou, aí. chegou. Legal, fala, pode falar, Sérgio. Bom, eu tenho uma tese baseada nas palestras que eu ouço durante a minha vida na igreja, e sou muito questionado às vezes na rua, quando eu faço trabalho de evangelismo pessoal. Todos nós somos filhos de Deus. Deus nos ama a todos nós. Tem uma diferença. Está errada essa afirmação, tá bom? Isso. Eu costumo dizer, todos nós somos criaturas de Deus. Isso. Porque o filho, ele obedece. Então ele vai ser adotado como filho porque ele se arrependeu. Isso. Se ele não se arrependeu, tem filhos que matam os pais. Meus pais me amam, mas ele mata o pai. Ele deixou de ser filho. Então a minha tese em cima dessa situação, quando eu prego para ele, vê essa diferença, porque na televisão é muito fácil. Mas Deus, realmente, Deus é amor, então tudo está endossado. Fácil demais. Todos nós fomos feitos à imagem de Deus. Filiação é outra coisa, tá? Nem todos foram adotados como filhos de Deus. Olha esse texto aqui. Atendei, já o próximo, prover supervisão a todos os professos, tá bom? A gente precisa direcionar e equipar a igreja. O que a gente está fazendo aqui é prover supervisão. A gente está dizendo, gente, pode falar aí atrás aí. Pastor, fala, meu irmão. Com relação a a questão de inclusão, exclusão, né? Eu vejo dois extremos, né? O primeiro extremo é que aquela igreja que quer trazer todo mundo, e quanto mais número de pessoas, mais dinheiro entra na igreja, né? Isso. E outro extremo também é você colocar critérios humanos para excluir as pessoas, né? Aparência, status social, né? Ou empatia, né? Às vezes você tem uma certa empatia para um determinado tipo de pessoa, né? Esse também é outro extremo, né? Porque quem vai fazer isso é Deus, né? Quem separa o joio do trigo é o Senhor, não somos nós, né? Então, às vezes a gente tem que ter cuidado também de querer excluir as pessoas por aparência, achar que aquela pessoa não é crente, mas quem conhece o coração é só Deus, né? Quem conhece é só o Senhor. Então eu vejo assim, dois extremos dentro da igreja, né? De querer incluir e querer excluir também. A gente tem que ter cuidado com esses critérios também humanos, né? Claro, quando eu estou falando de exclusão, inclusão no rol, exclusão do rol. E agora, claro que o critério é bíblico, tá? O critério precisa ser bíblico. O critério baseado em qualquer coisa que não seja bíblica, Tiago fala, entra uma pessoa rica, você vai dar a distinção? Não há distinção por conta de classe social, de absolutamente nada, tá? Eu tenho muito medo há afirmações que a gente tem que ter muito cuidado. Quando diz assim, só Deus conhece o coração. Mas há critérios objetivos que são bíblicos. Você quer ver um texto que o pessoal erra demais ou interpreta errado demais? Não julgueis. Ninguém pode me julgar, só Deus me julga. Essa afirmação está errada. Tá bom? Porque o que a gente está fazendo aqui é o exercício do juízo. Quando você discerne e você vai exortar alguém, você está discernindo algo objetivo. Isso está errado. Baseado em quê? Baseado no que a Bíblia me diz. O critério é esse. Olha só, prover supervisão, é o que a gente está fazendo aqui, à medida que as igrejas... Nosso Pai, não dá para ler de jeito nenhum. Atos 20, 28, à medida que a igreja ia crescendo, aí o texto diz, atendei por vós e todos o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou por seu próprio sangue. À medida que a igreja nascia, o Senhor estabelecia papéis de liderança
para cuidar dessa igreja, supervisionar. Tá bom? Aqui é o presbítero, o episcopo, ou o pastor, são nomes que se usam de forma intercambiável. Por exemplo, 1 de Pedro 5, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda com a participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus. Tá bom? Qual é o princípio aqui? O princípio é que Deus nos dá autoridade na igreja e ordena que essa igreja ofereça o ensino, a supervisão. Tá bom? Olha que texto esse a gente precisa ler, Hebreus 13, 17. Olha o que diz aí. Esse texto você precisa se lembrar bastante. Sobretudo aquelas igrejas que questionam qualquer forma de autoridade. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que o façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Tá bom? Obedecei, sejam submissos aos vossos líderes. E aí tem uma observação a ser feita. A obediência não é cega e irrestrita. O que autoriza a liderança cristã, e eu digo isso sempre, eu me coloco na berlinda. A minha autoridade, ela é mantida enquanto está debaixo dessa autoridade, que é maior do que eu. Tá bom? O dia que eu sair dessa autoridade, eu estou desautorizado pelo Senhor. Tá? Não é uma igreja estilo Jim Jones, esses caras que manda o povo se mata, aquela obediência absolutamente cega. Olha o próximo slide aí. Vamos falar um pouquinho dos desigrejados, vamos avançar aí que o tempo está correndo, tá bom? E aí eu tenho algumas perguntas para vocês aí. Você já deve saber, já deve ter visto algum desigrejado. Normalmente, as pessoas dizem assim, eu sou crente, eu professo a minha fé, não é a igreja que salva. É verdade, não é a igreja que salva. Mas a minha pergunta é, e aí eu quero que você pense, é possível professar a fé cristã e não fazer parte de uma comunidade da fé? Não, eu vou solo aqui. Eu leio a Bíblia, estou submisso à palavra, eu amo ao Senhor, eu ajudo os pobres, mas eu não quero vinculação a nenhuma igreja. Eu quero que você se lembre que por trás disso há uma cultura extremamente individualista. Ontem eu estava conversando aqui com os diáconos. Numa cultura individualista e uma outra coisa, uma cultura consumista, tá? A gente procura uma igreja na qual a igreja esteja adequada às minhas exigências. O consumidor, não é isso que se diz aí o Sérgio foi vendedor há muito tempo, né? A gente não tem um lema, o cliente tem a razão, não é? Né? O consumidor, quando ele vem para a igreja com a perspectiva do consumidor, você já chega e senta aqui e fala assim, não gostei desse banco. Está muito quente. Esse ar-condicionado está muito gelado. Não está do jeito que eu quero. Você está muito preocupado com as suas exigências e com o seu conforto, mas pouco preocupado com o resto. Vocês lembram que, aqui ó, eu até coloquei aqui, vocês lembram das razões pelas quais o pessoal diz assim, eu não vou para a igreja, ninguém pode me julgar, só Deus sabe o meu coração. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, e eu coloquei o texto aqui de Mateus 7, que é quando o pessoal diz, não julgueis para que não sejais julgados. Acompanha comigo esse versículo, que está na Bíblia, tá, gente? Vê se esse versículo não responde aí ao pessoal do não julgueis. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos o quê? Justos. Sabe onde está isso? Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Pode conferir aí. Uai, mas como é isso? O que Jesus está dando um critério, quando ele diz não julgueis para não seja julgado,
Ele está falando no contexto de que o nosso julgamento precisa partir do pressuposto de que eu também sou pecador, de que eu tenho que ser misericordioso. Não é aquela avaliação legalista de que eu sou perfeito, você é errado. Não é nada disso. Mas a Bíblia coloca um monte de critérios para nós, e ela manda a gente avaliar, gente, exercer o senso de juízo. Tá? Amados, lá em 1 João, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Entende que isso é um juízo? Você precisa avaliar. Avalia esse pregador aí. Olha, eu gosto da frase do Paul Washer. Paul Washer é um pastor batista. Olha, ele diz assim, ó: quando as pessoas me dizem, não julguem para não serem julgadas, eu respondo, não distorçam as escrituras para não serem iguais ao diabo. Mandou benzaço, mandou? Foi na jugular, né? E aí essa é a minha pergunta, é possível, gente? E se porventura, irmãos, você está desigrejado, eu quero incentivar você. Não precisa ser essa igreja não, se for essa a gente vai ficar feliz. Mas procura uma igreja bíblica, congregue. Fala, Jacezão, dá um microfone aí. Fale. Essa primeira pergunta eu acho que talvez possa ser respondida por uma outra pergunta. Qual é a outra pergunta? É possível amar a cabeça e não amar o corpo? Ou é possível amar o noivo e não amar a noiva? Quando você chegar no céu, você vai dizer assim, Senhor, eu amei muito. E a minha noiva? Se essa noiva sua não gosta, não, ela é muito suja, muito feia, muito hipócrita. E aí eu fico imaginando Jesus olhando para você assim, dizendo assim, você não é não, né? Você está aí bonitinho, se não é pelo meu sangue, não é não, gente? Esse é um desafio, entende? Quando a gente exclui a igreja, a importância dela, eu acho que a gente vai caminhando por um caminho perigoso. Vai ao próximo slide aí, para a gente correr mais um pouquinho aqui. Lembra que o apóstolo Paulo disse que nós somos embaixadores, tá bom? O que a embaixada faz, gente? Me fala aí. Ela representa. A gente tem um reino. E esse reino estabeleceu embaixadas locais. Esse reino, ele é universal, não aquele, mas ele estabeleceu embaixadas. Aqui é uma. Esse reino aqui tem um que manda. Tá? E a igreja é a sua representante. Há uma diferença aqui, um detalhe, uma diferença entre a igreja protestante e a igreja católica romana, tá? Porque para a igreja católica romana, a comunhão da igreja é sinônimo de salvação. Nós não afirmamos isso, tá? Deixa eu ler aqui as palavras do Joseph Ratzinger. Lembra quem foi? Foi o Papa Bento. Aí ele diz assim, o Bento XVI, ele diz assim, as palavras ligar e desligar significam quem quer que você exclua da sua comunhão será excluído da comunhão com Deus. Quem quer que você receba de novo em sua comunhão será recebido de volta a comunhão dele. Aí, olha essa frase aqui, finalzinho. Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui. A reconciliação com a igreja é inseparável da reconciliação com Deus. Nós não ousamos afirmar isso. Porque deu tempo de batizar o ladrão da cruz? Não. Deu tempo dele se filiar à igreja de Jerusalém? Não deu. E Jesus disse o que para ele? Quando ele confessou, ele reconheceu Cristo como Senhor. Ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Tá bom? O critério que a gente parte você lembra que Jesus deu o critério dos frutos? Você é salvo pelas obras? Deixa eu fazer essa pergunta para você. Responda aí presbiterianamente. Não, de jeito nenhum. Mas você está isento de fazer boas obras? Não. A gente costuma dizer o seguinte, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para boas obras. Entende? Eu não faço para Deus me amar, eu faço porque Deus me ama. Está lá Efésios 2,
que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, tão somente não de obras para que ninguém se glorie, mas a gente foi chamado para as boas obras. Eu entendo que a igreja é a mesma coisa. O fato de eu ser membro da igreja, até porque a Bíblia diz que tem gente que vai professar a fé, é membro da igreja. Lembra que o Senhor Jesus disse, nem todo aquele que diz o quê, gente? Senhor, Senhor. E você fala assim, puxa, mas aquele pessoa lá é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas você está dizendo por quê? Baseado em quê? Puxa vida, porque ele orava e as pessoas curavam. Ele tinha autoridade, eu já vi ele expulsando demônios. Aí Jesus diz o quê? Muitos em meu nome fizeram isso, fizeram aquilo, e eu lhes direi, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Tá? Por quê? Porque a igreja erra. E o trabalho de separação final, joio e trigo, você já viu a semelhança entre ambos? Já viu? Procura depois na internet lá, joio e trigo, é impressionante, parece demais. Muito embora há diferenças sutis. E Jesus disse, então, deixa comigo. Porque, no final das contas, o veredito definitivo e inequívoco, quem dá é Ele. Tá bom? Porque a gente está sujeito ao erro. Portanto, a gente não equivale a salvação à igreja. Não é a igreja que salva. Mas eu entendo que é inevitável o fato de que, ao professar a minha fé cristã, eu sou introduzido nessa família da fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem irmãos? Quem tem irmãos aqui? Levanta a mão. Quase todo mundo aqui. Você escolheu os irmãos que você tem? Escolheu, gente? E o pai que você tem? Você escolheu? E a mãe que você tem? Você escolheu? Então você não escolheu a sua família, escolheu? Não. A Bíblia diz que nós somos adotados por Deus. E quando você é adotado, você é inserido em uma família. Você escolhe essa família? Porque na família tem gente que a gente concorda mais, pensa mais semelhante, mas essa família é diversa. Tá? Vocês já ouviram, próximo slide, vocês já ouviram falar desse movimento aqui, Igreja Emergente? Isso é um perigo. Tá? Deixa eu falar rapidinho aqui que a gente vai acelerar. Essa Igreja Emergente foi um movimento, irmãos, basicamente propagado nos Estados Unidos, mas está no Brasil. Uma pequeninha definição diz que é um movimento onde as pessoas buscam viver sua fé num contexto social pós-moderno. Resumindo, é uma igreja que tenta se adaptar culturalmente às demandas culturais. Esse é o grande perigo dessa chamada igreja emergente. Tem um livro mais conhecido desse que fala sobre essa temática, que é um livro do Brian McLaren, que chama Ortodoxia Generosa. Tá? E há um grande problema, que essa turma diz o seguinte, por exemplo, se você está lá tomando um café Falei, gente, um café aí? No France Café. Chique você, hein, já? Aí, você gosta de igreja chique, né? Aí, o France Café. Eu disse, não, eu estou tomando um café aqui com meu irmão em Cristo, aqui é a igreja de Jesus. Normalmente o texto que eles usam é que onde há um ou mais reunidos em meu nome, o que a Bíblia diz? Tá. Mas esse um ou mais reunido em meu nome estão arrancados de todo o contexto da igreja local? Essa é a questão. Então, por exemplo, a turma da igreja emergente diz assim, não. Por exemplo, eles começam a dizer e a questionar as nossas práticas. Por exemplo, eles não usam mais o termo pregação. Sabe por quê? Porque essa é uma prática meio abusiva, assim. Alguém aqui que está falando e você ouvindo. Então, tem uma conversa. Aí a gente começa a relativizar algumas coisas, arrancar alguns fundamentos que são bem perigosos. Tá? E aí a turma fala muito, passa o próximo slide aí, a turma fala muito o seguinte, olha, a gente quer a gente está muito preocupado com viver correto, não com doutrina. Esse é um outro grande erro. Quem é que vai dizer para você se você está certo ou errado? É a palavra de Deus.
Então, não tem jeito de você desvincular um conhecimento bíblico de uma vida ajustada. Você quer viver corretamente de forma que você glorifique a Deus? Você tem que ir para a palavra. Busque a direção da palavra. Tá? Esse é o livro aí, A Ortodoxia Generosa, que eu recomendo fortemente que você não leia. Estou brincando. Tá? Se você ler, você, por favor, tenha um senso crítico, porque eu discordo plenamente aí desses... É um grande perigo, essa questão da igreja emergente. Tá? Próximo slide aí, vamos lá. Bom, foi o que eu falei, preocupações assim, ó, com a praxis, não com a doutrina, como se a gente pudesse separar uma coisa da outra. Vamos para o próximo slide. Tá bom? Hebreus 10, 24 a 25. Deixa eu pedir para alguém ler para mim aí. Ô, Hélio, você consegue enxergar ali? Lê aí para mim, você está com o microfone na mão. Enxergar eu não consigo não, mas ler aqui eu vou ler. Isso, abre a Bíblia aí. Hebreus 10, lê o 24 e o 25. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Olha aí. E não deixemos de quê, gente? Congregar. E a gente precisa se estimular um ao outro. E aqui eu vou terminar, eu vou falar bem mais rápido. Passa o próximo slide. Há 6 razões que o Jonathan Leeman coloca para nós porque a gente precisa se filiar a uma igreja. A primeira razão, por causa da natureza dessa igreja universal. Agora, deixa eu explicar o que a gente chama de igreja universal. É a reunião de todos os crentes, de todos os tempos. Tá bom? Essa reunião, essa igreja, a gente fala sobre a igreja invisível, né? Por quê? Porque crentes que já partiram, já estão com o Senhor. A igreja universal é aquela igreja que todos os povos que professam o nome de Cristo, que são parte dessa grande igreja de Jesus, mas essa igreja universal e invisível, ela tem manifestações da sua igreja local aqui. E aí o autor fala uma coisa muito bacana, ele diz assim: o amor e a santidade, a beleza desse corpo no final dos tempos precisam ser demonstrados agora. A intimidade afetuosa, perdoadora e misericordiosa da igreja precisa ser personificada agora. Presta atenção, gente. Esse povo de Deus foi chamado para ser igreja local, para resplandecer a face de Deus. Foi levantada a questão da homossexualidade aqui. Deixa eu resumir esse testemunho de um livro. Meu Deus, acho que hoje à noite o pessoal vai trazer para vender aqui. Chama Confissões Secretas de uma Convertida Improvável. Olha o tamanho do nome do livro. Que livro maravilhoso. Maravilhoso. Esse eu ouvi o livro, um audiobook. Resumindo, tá? A Rosaria Butterfield, ela era uma professora universitária da Universidade de Siracusa, nos Estados Unidos, e ela era militante do movimento LGBT. Professora universitária, e ela conta algo maravilhoso. Ela diz que... E ela estava escrevendo textos na mídia, então ela escreveu um texto combatendo uma instituição cristã chamada Promise Keepers, que é Guardadores da Promessa, e ela diz que ela escreve numa coluna do jornal, batendo nessa turma, e aí ela recebe um monte de cartas na mesa dela. Uma pilha de cartas de ódio, que ela estava acostumada, vai para o inferno e tal, e uma pilha de cartas de elogios, você é nossa heroína. Mas ela recebeu uma carta diferente, de um pastor presbiteriano. E ela diz assim: não sei onde eu boto essa carta, porque não é uma carta de ódio, mas não é uma carta de aprovação. Ela diz que tentou jogar fora aquela carta várias vezes. Botou assim no meio da mesa dela. E aquele homem, com muita gentileza, começou a se corresponder com ela. E começou a questionar os valores dela. E um dia ela recebe dele um convite. Falou: você não quer vir aqui em casa jantar comigo e com a minha esposa?
Ela disse, e agora? Ela relutou e disse, eu vou. E foi. Ela disse que nesse jantar, ela, super, assim, aquele pé atrás, ela encontrou um homem dócil, gentil, que discordava dela. Ela olhava para aquela figura daquela mulher, que para ela, aquela submissão opressora, ela dizia, gente, essa mulher não tem nada de oprimida. Ela é inteligente, ela é amada e respeitada por esse marido. Aquele contato mexeu com ela. E ela disse que semanalmente ela tinha um encontro com a comunidade gay. E ela disse que estava, nesse processo, o pastor desafiou ela a ler as Escrituras, ler a Bíblia. Cuidado, gente, a Bíblia é subversiva, viu? Ela muda a gente, de dentro para fora. Aí ela começa a ler a Bíblia. Aí ela disse que estava conversando com uma amiga travesti. E ela diz, e se esse Jesus Cristo for real? Ela disse que o amigo travesti põe aquela mãozona gigante na mão dela. Diz assim, tome cuidado com a leitura da Bíblia. Porque eu sei que ele é real. Esse travesti tinha sido um pastor presbiteriano. E só deu presbiteriano aí, né? Aí ela disse assim, eu já pedi para ele me mudar, ele não mudou, mas ele pode mudar você. Resumindo a história, essa mulher encontrou com Cristo. E o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo aqui para você? O testemunho da igreja de Jesus. Vocês estão entendendo? Nós falamos do amor de Deus. Como é que as pessoas vão acreditar nesse amor? Só você dizendo, está tudo bem? Não. Mantenha a proclamação da verdade. Mas a igreja de Cristo precisa manifestar esse amor. Em palavras, em gestos. Essa é a natureza da igreja. Essa igreja local, ela é a representante. Nós somos embaixadores. Faça um favor de lá no seu trabalho. Aqui a gente vem, você senta aqui para a gente equipar você, para amanhã você ir para o seu trabalho, para as pessoas olharem e ouvirem a proclamação e olharem você e verem o testemunho de Cristo na sua vida. Faça esse favor. A igreja local tem essa responsabilidade. Vamos para o próximo, vamos ligeirinho, que só vou ler e a gente acaba aqui. A própria natureza, 2, a própria natureza e a autoridade da igreja e da submissão exigem uma filiação, tá bom? Você precisa fazer parte de uma igreja. Próximo. Nossas obrigações bíblicas para com o corpo de Cristo. Isso é muito legal, tá bom? Ei, você sabia que Deus te deu dons que precisam ser exercidos para o bem do outro? Corpo de Cristo, gente. Qual foi o dom que Deus te deu? A gente tem uma irmã que tem um dom e que dominicalmente eu não preciso me preocupar. Quando a gente chega aqui domingo na igreja, a igreja está arrumadinha para a gente. Ela não aparece muito aqui na frente, mas tem um dom que é exercido. Tem pessoas que pregam, tem pessoas que ensinam, tem pessoas que lideram, tem pessoas que vêm para a costura e que fazem enxoval. Use o seu dom no corpo de Cristo. Nós somos um corpo e você foi chamado para servir esse corpo. 4, próximo ali. Vamos lá, ligeiro. Os mandamentos bíblicos para nos submetermos aos nossos supervisores exigem isso. A gente leu um monte de texto, tá? Inclusive Hebreus. Submetam-se aos seus líderes, tá? 5, a natureza da salvação exige isso. Eu disse lá atrás, quando você é adotado como filho de Deus, você é inserido em uma família da fé. E a natureza da nossa nova identidade me diz isso. Você é um cristão, você faz parte de uma grande família da fé. Já ficou longo demais, a gente vai orar para encerrar. Eu espero você aqui à noite para a gente glorificar a Deus. Guarda as suas perguntas, traga as suas perguntas, a gente vai disponibilizar os slides depois para a gente pensar e repensar essas questões
sérias que a Bíblia nos ensina. Vamos ficar em pé para a gente orar, gente? Espero você às 18 horas aqui, para a gente ouvir a palavra do pastor Emílio Garofalo e a gente ser edificado por essa palavra e cultuar ao Senhor, participar da Santa Ceia hoje à noite também. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero glorificar o Seu nome, porque eu sei que nós somos a igreja de Jesus. Nós louvamos o Teu nome por isso, e nos perdoe porque nós somos falhos, mas nós queremos acertar. E nos ajude. E o nosso alvo é Cristo, e o nosso critério é a palavra. Ela nos corrige e ela nos ajusta. Abençoa cada um de nós, leva-nos para os nossos lares, debaixo do Teu cuidado. Nos abençoa. Cuida da vida de cada um dos Teus filhos aqui. Filhos e filhas, adotados pelo Senhor, que fazem parte dessa gloriosa igreja, noiva de Jesus, que se apresentará naquele dia maravilhoso, para ser recebida por Cristo, como igreja santa, sua noiva imaculada. Louvamos o Teu nome por isso em Cristo Jesus. Amém, Pai.